Oi, gente! Aqui é a Carol e seja bem-vindo a mais uma aula de geometria. Nosso assunto de hoje são as retas. Vamos relembrar duas coisas que nós falamos sobre retas na última aula. A primeira delas é que vários pontinhos, um ao lado do outro, podem formar uma reta. A segunda é que em um único ponto passam infinitas retas. Agora, vamos ver alguns conceitos novos? O primeiro deles é que duas retas podem ter um ponto em comum. Quando isso acontece? Quando elas se cruzam, quando se encontram. Vamos observar esse exemplo aqui. Olha bem, imagina aqui como um mapa com as ruas A, B, C, Avenida F e Avenida G. Vamos ver então o primeiro conceito, que duas retas podem ter um ponto comum quando se cruzam. Ou seja, aqui é o ponto comum entre a rua C e a Avenida F. A rua C também tem um ponto em comum com a Avenida G. A mesma coisa acontece com a rua B. A rua B tem um ponto em comum com a Avenida G e outro em comum com a Avenida F. Também tem um ponto em comum a Rua A com a Avenida G e a Rua A com a Avenida F. Ou seja, quando duas retas se encontram, temos um ponto em comum. Agora, as retas também podem não ter nenhum ponto em comum quando não se encontram, que é o caso da Avenida G com a Avenida F. Nunca irão se encontrar, porque são duas retas que não têm nenhum ponto em comum. O mesmo acontece com a Rua B e a Rua C, duas retas que não têm nenhum ponto em comum. Agora, há aqueles exemplos em que as retas aparentemente não têm um ponto em comum, mas se nós conseguirmos visualizar o seu prolongamento, quer dizer, se você conseguir imaginar como ela vai continuar, pode ser que elas se cruzem. Vamos ver um exemplo? Eu vou acrescentar uma terceira rua aqui, de cor diferente, olha. Vou chamá-la de Rua H. Essa Rua H, aparentemente, não está se encontrando com a Rua C. Mas se nós conseguirmos imaginar como vai ser essa Rua C e essa Rua H fora deste plano, pode ser que elas se cruzem. Também vou prolongar a Rua C. Vejam. Olha bem. Quando nós chegamos neste ponto aqui, a reta pontilhada da Rua H e a reta pontilhada da Rua C se encontram bem aqui. Isso quer dizer que elas têm um ponto em comum. Então, nem sempre o desenho está nos mostrando tudo o que deveria. Nós precisamos ter um olhar além do desenho. Agora, vamos ver como seria a representação geométrica dessas retas em planos. E quais seriam seus nomes? O primeiro exemplo são as retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que não possuem ponto em comum. Por exemplo, vou chamar de reta A e reta B. Nunca a reta A e a reta B irão se encontrar. Por quê? Elas não possuem nenhum ponto em comum. Essa é a característica de retas paralelas. Vamos agora às retas concorrentes. Qual a característica? Bom, aqui eu tenho reta A, reta B, que se encontram em um único ponto bem aqui no centro. Vou chamar de ponto D. Essa é a característica de retas concorrentes. Elas têm apenas
um ponto em comum e nada mais. Só se encontram naquele lugar, no ponto D. Lembrando que devemos imaginar uma reta sem começo e sem fim. Então, vamos puxar na memória aquele primeiro exemplo que eu dei, onde eu adicionei a rua H e tivemos que continuá-la pontilhada. Era outro exemplo de retas concorrentes. Vamos agora às retas coincidentes. Isso ocorre quando duas retas podem coincidir de estar ocupando o mesmo lugar em um espaço. Eu vou fazer como exemplo para vocês uma reta com uma caneta de ponta mais grossa e uma outra com uma caneta com a pontinha mais fina. Vejam bem. Aqui eu tenho a reta A. Por cima dela, nós vamos traçar a reta B. Ou seja, elas vão coincidir uma sobre a outra. Reparem que nós temos a reta A e a reta B ocupando o mesmo lugar. Isso quer dizer que elas compartilham os mesmos pontos. Isto são retas coincidentes, que estão desenhadas uma sobre a outra. Agora, vamos voltar no nosso exemplo lá do início do vídeo? O que nós temos aqui, então? Rua A, B e C são ruas paralelas, não se encontram. Rua H e Rua C, assim como a Avenida G com a Rua ABC, a Avenida F com a Rua ABC, todas têm ponto em comum, então são concorrentes. E aqui, como estamos falando de ruas, não temos ruas coincidentes, pois não existe uma rua por cima da outra. Assim, a nossa aula chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido, faça as atividades. Qualquer dúvida é só me perguntar nos plantões. Boa semana, se cuide e fique com Deus!